Olá, seja muito bem-vindo ao canal Oni TV. Antes de começarmos o resumo do filme, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. Agora, vamos falar sobre o filme Mufasa, o Rei Leão. Mufasa, ainda um pequeno filhote, se encontra perdido e solitário até que conhece um jovem leão chamado T, herdeiro de uma linhagem real. Esse encontro inesperado dá início a uma grande jornada, marcando o início de uma busca por destino e revelando a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho. Simba e Nala têm uma filha chamada Kiara, e, esperando o segundo filho, saem à procura de um oásis. Enquanto isso, Simba deixa Timão e Pumba cuidando de Kiara. Rafiki aparece e narra a história de um jovem Mufasa. Filho de Mazego e Afi, Mufasa parte com os pais em busca da lendária terra de Mer, mas acaba sendo separado deles por uma forte inundação. Ele é levado pela correnteza até terras desconhecidas, onde quase é capturado por um crocodilo, mas acaba sendo salvo por um leão chamado Taka. Taka o leva até seus pais, o rei Obazi e a rainha Ashta, que estão relutantes em acolher um estranho. Mufasa promete retribuir, e junto de Taka, foge para provar seu valor. A amizade dos dois cresce com o tempo. Quando Ash ensina Mufasa a caçar, eles são surpreendidos por um grupo de leões brancos. Mufasa luta, mas Taka foge. O grupo inimigo, liderado por Kyros, rouba a Pedra do Orgulho como vingança. Mufasa e Taka escapam e conhecem Sarabi, Zazu e um jovem Rafiki. Todos decidem seguir juntos até Mil. Taka se apaixona por Sarabi, mas esconde seus sentimentos. Durante uma perseguição dos leões brancos, Sarabi convoca uma manada de elefantes para despistar Kyros. Mufasa corre para salvar Sarabi, e ela percebe que foi ele quem a resgatou.
Os dois se apaixonam, deixando Taka com o coração partido. Taka então procura Kyrus e oferece ajuda para derrotar Mufasa. No caminho até Milele, Kyrus e seu grupo alcançam o oásis guiados por marcas deixadas por Taka. Durante a luta, Kyrus revela que Taka traiu Mufasa. A guerra se intensifica. Enquanto os outros enfrentam os leões brancos, Kyrus atrai Mufasa para uma caverna. Tomado pela culpa, Taka tenta intervir. Rafiki provoca um desmoronamento que ajuda os irmãos a fugir. Na batalha final, Kyrus tenta afogar Mufasa, mas uma pedra cai sobre ele, salvando o herói. Com a vitória, os animais celebram. Rafiki coroa Mufasa como novo rei. Ele e Afi se reconciliam. Mufasa decide perdoar Taka e o acolhe como irmão. No alto da Pedra do Orgulho, ele solta um rugido poderoso. De volta ao presente, Kiara faz o mesmo e sente a presença do espírito de seu avô. Kiara, Rafiki, Timão e Pumba se reencontram com Simba e Nala. Kiara conhece seu novo irmão, Ká. O jovem Mufasa, perdido e só, é salvo por Taka. Os dois, embora de origens distintas, formam um laço forte. A amizade é posta à prova por eventos que os obrigam a enfrentar o passado e descobrir sua verdadeira lealdade. Com o nascimento de Simba, os animais se reúnem em Pride Rock para celebrar. O sacerdote Rafiki o apresenta ao reino. Scar, irmão de Mufasa, sente inveja. Enquanto Mufasa repreende Scar, este lamenta ter sido preterido. Rafiki desenha Simba em sua árvore. O tempo passa e Simba quer explorar o reino. Mufasa explica sobre os limites e o ciclo da vida. Zazu traz o relatório matinal e alerta sobre hienas. Simba é enviado até Sarabi. Depois, ele se encontra com Nala, e ambos, escoltados por Zazu, partem para o cemitério de elefantes. Lá, encontram as hienas Shenzi, Kamari e Azizi. As hienas reconhecem Simba, mas Mufasa chega para salvá-los. Ele repreende Simba por desobedecer, mas também ensina sobre coragem verdadeira. À noite, eles olham as estrelas e Mufasa fala sobre os antigos reis. Enquanto isso, Scar planeja com as hienas a morte de Mufasa. Ele atrai Simba para um desfiladeiro e provoca uma debandada. Mufasa salva Simba, mas é traído por Scar, que o empurra para a morte. Scar faz Simba acreditar que foi sua culpa e o manda fugir. Hienas o perseguem, mas Simba escapa. Scar mente ao reino dizendo que Mufasa e Simba morreram. Ele assume o trono e traz as hienas para governar ao seu lado. Simba, vagando pelo deserto, desmaia até ser encontrado por Timão e Pumba. Eles o adotam e ensinam o lema Hakuna Matata. Simba cresce longe do reino. Sob o domínio de Scar, as terras ficam áridas. Nala rejeita a proposta de Scar de ser sua rainha e foge com a ajuda de Zazu. Ela reencontra Simba. Ambos relembram o passado e se apaixonam. Nala o convence a voltar para salvar o reino. Rafiki descobre que Simba está vivo. Guiado pelo espírito de Mufasa, Simba retorna. Ele enfrenta Scar, que tenta manipulá-lo. Quando Scar revela a verdade, Simba reage e, com a ajuda das leoas e Timão e Pumba, derrota o tirano. Com Scar vencido, a paz retorna. Com Scar derrotado, Simba assume seu lugar de direito como rei das terras do reino. O ciclo da vida se restabelece, e as terras antes áridas voltam a florescer. A presença de Simba no trono traz esperança e equilíbrio para todos os animais. Sob seu reinado, o respeito entre as espécies e a harmonia do ciclo natural são restaurados. Timão, Pumba e os demais aliados são honrados como heróis por sua lealdade e coragem durante a batalha. Rafiki, como sábio ancião, realiza a cerimônia de apresentação do novo herdeiro de Simba e Nala, simbolizando o recomeço de uma nova era. O filme termina com uma celebração nas terras do reino, onde todos os animais se reúnem para testemunhar o nascimento do futuro rei. O espírito de Mufasa observa do céu, orgulhoso de seu filho e da restauração do equilíbrio no reino. Assim, a história de coragem, responsabilidade e legado se encerra, reafirmando a importância do amor, da união e do verdadeiro significado da liderança. Com a derrota de Scar, o céu das terras do reino finalmente se abre em meio a um rugido de alívio da natureza. A chuva cai forte sobre a terra ressecada, lavando não apenas a poeira que sufocava a vida selvagem, mas também o peso da tirania que pairava desde a morte de Mufasa. A vegetação começa a dar sinais de recuperação, e os animais retornam, sentindo que a ordem natural está sendo restaurada. A ascensão de Simba. Timidamente, Simba sobe a Pedra do Rei, agora liberta da escuridão. A cada passo, o eco de seu pai ressoa em sua mente.
palavras de sabedoria, coragem e sacrifício. Ele alcança o topo, observa o horizonte e solta um poderoso rugido que ecoa como um chamado à renovação. Os animais, reunidos abaixo, respondem com aclamação. O novo rei foi coroado não por poder, mas por merecimento, e pela sabedoria que nasceu da dor e do exílio. O legado de Mufasa. Enquanto Simba começa seu reinado, o espírito de Mufasa o visita uma última vez. O céu se abre entre as nuvens, revelando uma figura etérea que o observa com orgulho. Mufasa diz: Simba, você é mais do que você se tornou. E agora, você é tudo o que eu esperava. Esse momento não é apenas simbólico, representa a passagem definitiva da tocha de pai para filho. Mufasa não é apenas uma memória. Ele é o fundamento sobre o qual Simba constrói o futuro. Reconstrução e unidade Simba, com o apoio de Nala, as leoas, Rafiki, Timão, Pumba e os demais aliados, inicia uma reconstrução das terras do reino. As hienas que sobreviveram fogem ou são exiladas. Mas Simba, diferente de Scar, não busca vingança. Ele sabe que a liderança se baseia na compaixão e na justiça. As feridas abertas pela tirania começam a cicatrizar com a restauração do equilíbrio. O ciclo da vida, que havia sido interrompido, recomeça. Nasce uma nova geração de animais, inclusive o filhote de Simba e Nala. O nascimento dessa nova vida é um marco que simboliza a continuidade da linhagem e o futuro promissor da savana. Rafiki, como guardião espiritual, realiza novamente a cerimônia de apresentação, levantando o filhote ao céu perante todos os animais. Reflexões de Simba. Nos dias que se seguem, Simba passa muito tempo refletindo sobre seu passado. Ele caminha pelas planícies, revisita os lugares onde cresceu, onde fugiu e onde enfrentou seus maiores medos. Ele entende agora que sua jornada foi necessária. Ele precisou se perder para poder se encontrar. E nessa caminhada, aprende a equilibrar a força de um rei com a sensibilidade de um filho que amou profundamente seu pai. Timão e Pumba como conselheiros improváveis. Enquanto muitos poderiam imaginar que Timão e Pumba voltariam para sua vida despreocupada, os dois decidem ficar no reino. Eles se tornam conselheiros não oficiais do rei, oferecendo não apenas momentos de humor, mas também perspectivas únicas. Timão, com sua astúcia, ajuda Simba a lidar com pequenos conflitos no reino com diplomacia, enquanto Pumba cuida da educação dos jovens animais sobre convivência e respeito mútuo. O lema Hakuna Matata ganha um novo significado. Não como fuga dos problemas, mas como uma filosofia de viver com leveza e coragem. Nala, a rainha protetora. Nala, como rainha, desempenha papel fundamental. Ela lidera as caçadas, reestrutura a organização das leoas e ajuda a garantir que todas as espécies sejam respeitadas e tenham seu espaço. Seu amor por Simba é forte, mas também maduro. Ela o ajuda a enfrentar dúvidas, decisões difíceis e, acima de tudo, a manter o legado de Mufasa vivo sem se perder nas sombras dele. Zazu, o guardião do protocolo. Zazu, sempre fiel ao trono, retorna à sua posição como conselheiro oficial. Mais sábio e menos rígido, ele percebe que o novo reino exige equilíbrio entre tradição e inovação. Ele ensina aos jovens animais sobre as leis do reino, as histórias dos antigos reis e a importância da ordem. Reencontros e redenção. Algumas cenas emocionantes marcam esse novo capítulo. Um grupo de hienas arrependidas retorna, liderado por Shenzi, buscando perdão. Elas explicam que foram manipuladas por Scar e que desejam reconstruir suas vidas em paz. Simba, depois de ouvir Rafiki e Nala, decide permitir que elas fiquem sob certas condições. Essa decisão demonstra que sua liderança é baseada em sabedoria, e não em orgulho. Rafiki e o passado de Mufasa. Liderando, e ele deliberadamente levou Simba e Nala para o caminho deles. Ele então conta a hienas sobre seu plano de acabar com Mufasa, para que ele lidere as terras do rei. Esteja preparado. E isso também significará mais comida para as entes no dia seguinte. Scar traz Simba por um para praticar seu rugido, depois que ele deixa Simba sozinho. Ele dá às hienas o sinal para fazer seu movimento. De repente, Simba olha para o local e percebe uma debandada de guinos. Ele corre para ele e sobe em uma árvore. Encontra Mufasa avisando seu irmão sobre Simba estar preso no local. Enquanto diz a Zazu para chamar as leas, o faz atravessa o rebanho de Jens para chegar acima. Ele traz para um local seguro, mas é levado pelo Guinfaz. Então começa a subir a colina, apenas para ser pego por Scar,
que afunda suas nas patas de Mufasa. Com um olhar feio em seus olhos, Scar diz a Mufasa: "Viva o rei!" E ele bate seu irmão para seu final. Simba assiste. Enquanto seu pai se vai, ele corre e descobre o Mufasa pedindo para que ele acorde. Scar encontra Simba e diz que é tudo culpa dele que seu pai esteja ido temendo pelas consequências. Sim pergunta a Scar o que fazer, e Scar ordena que ele fuja e nunca mais volte. Depois que Simba faz isso, ele envia Shenkamari e Aziz, além de uma hiena sem nome, para perseguir Simba e acabar com ele. Simba ultrapassa as hienas até a beira de um local onde ele e a quarta hiena caem. Shen ordena que os outros dois certifiquem-se de que Simba se foi, mas eles acham que ele não poderia ter ficado bem à altura e eles não estão felizes para descer e verificar Simba. É visto se escondendo antes de continuar. Scar anuncia a partida de Mufasa para as Lis. Então diz que Simba também foi. Ele finge sua antes de caminhar até a Pedra do Orgulho para assumir seus novos deveres como rei. Então traz as hienas para fora. Zazu e Rafik assistem à distância. Em Mufasa e Simba, Simba caminha sozinho por quilômetros antes de acabar em um deserto. Ele adormece cansado, antes de um bando se aproxime. Para tentar ele, são irrompidos pela dupla de sindicatos e Javali, Timão e Pumba, que assustam os adultos antes de encontrar a Simba. Só um tempinho, galera. Música. Os dois decidem que devem ficar com Paraqui quando ele se tornar um leão adulto. Ele esteja do lado deles. Simba acorda e está ainda se culpando pela de seu pai. Timão e Pumba o acolhem e mostram como vivem suas vidas de acordo com o seu lema RNA. Matata significa: não se preocupe como os outros animais são amigos. Simba não pode, e agora ele passa mais tempo com Timão e Pumba, agora se tornando um adulto sob o reino de Scar. Reinado de Scar. As terras do reino tornaram-se desprovidas de comida e recursos suficientes, uma vez que as hienas estão tudo a ter-se nala. Expressa preocupação com a forma como as coisas mudaram. Scar até tenta fazer com que Sarabi seja sua rainha, prometendo que ela pode jantar com ele. Mas ela se recusa. Ele então faz com que as hienas o resto de sua deixando apenas para as leus mais tarde naquela noite. Nala tenta deixar a Pedra do Orgulho, mas ela é vista por Zaza, que sabe o que Scar fará com ela se ele a pegar saindo só um minutinho. O tempo passa nas terras do reino. E o pequeno Simba, curioso e cheio de energia, acorda bem cedo em uma manhã ensolarada. Com olhos brilhando de expectativa, ele corre até onde seu pai, o majestoso rei Mufasa, está descansando. Cheio de entusiasmo, Simba insiste para que seu pai se levante, pois mal pode esperar para começar o dia e explorar as maravilhas do mundo ao seu redor. Ainda sonolento, Mufasa sorri diante da empolgação do filho e se levanta. Pai e filho sobem juntos a um alto penhasco de onde é possível avistar todo o território do reino. É então que Mufasa, com sua voz grave e sábia, começa a ensinar a Simba uma importante lição sobre o ciclo da vida. Ele explica que tudo aquilo que a luz do sol toca pertence a eles. É o reino que ele governa e que um dia será herdado por Simba. No entanto, Mufasa é firme ao alertar que as áreas além das fronteiras iluminadas são perigosas e que Simba jamais deve ir até lá, pois não fazem parte do que é seguro e permitido. Mufasa fala também sobre o ciclo da vida, um equilíbrio sagrado que conecta todos os seres vivos. Desde os pequenos insetos até os mais poderosos predadores, todos têm um papel a cumprir. Essa conexão é vital para manter a harmonia na natureza. Ele ensina a Simba que ser rei não significa apenas mandar nos outros ou fazer o que quiser, mas sim compreender esse ciclo e respeitá-lo. É um dever que exige sabedoria, responsabilidade e, acima de tudo, compaixão. Enquanto isso, Zazu, o leal conselheiro do rei, um pássaro rabugento mas dedicado, voa até eles trazendo o relatório matinal sobre as atividades do reino. Ele fala sobre o comportamento dos animais, o clima e outros assuntos importantes. Antes que Mufasa possa continuar seu ensinamento com Simba, Zazu menciona algo preocupante. Ele viu hienas nas proximidades das fronteiras. A expressão de Mufasa se torna séria. Ele ordena que Simba vá até a rainha Sarabi, sua mãe, enquanto ele trata do assunto com Zazu. Interrompemos rapidinho para lembrar você que este canal traz os melhores resumos e análises de filmes. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like. Seja muito bem-vindo ao canal Cine Show, o lugar onde o cinema ganha vida.
Voltando à história. Simba obedece ao pai e vai até Sarabi, mas no caminho encontra Scar, seu tio enigmático e cheio de segundas intenções. Scar está isolado, deitado preguiçosamente em uma pedrinha, e observa Simba com seu olhar astuto. Ao perceber a empolgação do sobrinho, Scar alimenta ainda mais sua curiosidade, contando-lhe sobre um lugar sombrio, o cemitério de elefantes. Ele afirma que é um local perigoso e proibido, insinuando que apenas os mais corajosos ousariam explorá-lo. Simba fica intrigado. Aquela breve menção desperta uma intensa vontade de ir até lá e provar que também é corajoso como seu pai. Determinado, ele corre até onde está sua melhor amiga, Nala, que está tomando um banho matinal. Depois de brincar um pouco com Sarabi e se limpar, Simba convida Nala para uma aventura, sugerindo que eles visitem um bebedouro. Sarabi permite, mas apenas com uma condição, que Zazu os acompanhe como responsável. Assim, o trio parte pela savana. No caminho, Simba cochicha para Nala que o destino verdadeiro não é um bebedouro qualquer. Eles estão indo até o tal cemitério de elefantes. Zazu, sempre atento, percebe a empolgação dos filhotes e os observa com um olhar paternal. Ao vê-los brincando juntos, ele comenta como é fofo ver dois noivos passeando lado a lado, o que deixa Simba e Nala indignados. Eles insistem que são apenas amigos. Simba, com um tom desafiador, afirma que quando for rei, vai mudar essas regras. No meio da jornada, os três acabam se livrando de Zazu por alguns momentos e conseguem chegar até o misterioso local. O cenário é completamente diferente das belas paisagens das terras do reino. O cemitério de elefantes é um lugar sombrio, cheio de neblina e ossos. Leão Mufasa, um filhote sozinho perdido, e sozinho conhece um simpático leão chamado T, herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho. Simba e Nala deram à luz, uma filha chamada Kiar Prestes. A ter um segundo filhote, eles saem para encontrar um oás para nada, dar à luz Simba. Deixa Timão e Pumba no comando de Kiara, e eles logo são visitados por Rafiki, que conta a Kiara a história de um jovem. Mufasaki Mufasa veio de pais Mazego e Afê, que estão em busca de uma terra mítica chamada Mer. Infelizmente, sua paz é interrompida quando uma inundação gigante chega e Mufasa é levado o rio abaixo e separado de seus pais. Mufasa é levado para uma terra distante e está prestes a ser pego por um crocodilo, quando é salvo por um leão chamado Taka da leva Mufasa para seus pais, o rei Obazi e a rainha Ash. Taka está de castigo por acolher um estranho, mas Mufasa promete ajudar o bando e foge com Taka para provar seu valor, mas rapidamente se cansa. Ítaca perde para que o fazem possa se juntar ao bando. À medida que Mufasa e Taka envelhece, seu vínculo se torna cada vez mais forte, enquanto Ash ensina Mufasa a caçar. Eles são cercados por um grupo de leões brancos que me faz a luta acabando com Taka. Vê o ocorrido, mas foge em vez de lutar. Os leões recuam de volta para seu rei. Kyros, os leões brancos pegam a Pedra do Orgulho por vingança, mas os irmãos conseguem. Escaparqueus continua a caçar a dupla Mufasa. E Taka se deparam com uma leoa chamada Sarab, ao lado de Zaz, e um jovem Rafiki, que lhes diz que está em busca de Mil para chamá-la de sua nova casa, e todos concordam em ir com ele. Taka se apaixona por Saraba, e tenta dizer a ela como se sente. Quando eles não perseguidos pelos leões brancos que estão em perseguição, Sarab recebe uma manada de elefantes, para causar uma distração para os Kyros, e seu orgulho, infelizmente, Sarabo e Mufasa corre para resgatá-lo, uma vez que eles estão seguros. Mufasa se lembra dos sentimentos de Taka por ela, e ele diz a ela que Taka a salvou quando o grupo chega às Montanhas Nevadas. Sarab diz a Mufasa que ela sabia que foi ele quem a salvou, e os dois se apaixonam para a grande Takas fora de seu Taka. Sai encontra Kyros e se oferece para ajudá-la a se vingar de Mufasa. No dia seguinte, a turma chega a Milele Masqueiros, e seu bando entra em oásis porque Taka havia deixado. Para Kos, segui Mufasa. Tenta lutar contra Kyros, e Kyros diz a Mufasa que Taka o traiu passando para avisar. Só fazemos resumo sobre conteúdo de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, e seja bem-vindo ao canal. Ser show Mufasa faz com que os outros lutem contra os leões brancos, enquanto Kyros leva Mufasa
a entrar em uma caverna, onde ele se cansa. Taka fica cheio de culpa e tenta intervir, mas Keiro coça o olho de Taco, deixando um Raf. Faz com que a caverna se vá, ajudando os irmãos a escapar. Rafiki também causa uma, e Keiros tenta acabar com Mufasa, fazendo ir debaixo da água. Mas Mufasa é salvo por uma pedra caindo em cima de KS. Não faz nada em segurança. Depois que acaba, os animais comemoram seu triunfo. Rafiki aperida. Mufasa como seu novo rei, e Mufasa se reconcilia com Afi, que lhe diz que Maiko se foi. Faz então fala. Contar sobre sua traição, mas decide perdoá-lo, e promete chamá-lo a partir de agora. O Mufasa caminha até o topo da Pedra do Orgulho, e começa a rugir só um tempinho. De volta aos dias atuais, Kiara ruge no mesmo lugar e começa a sentir a presença do espírito de seu avô sobre ela. Logo depois, Kiara Raf. Timão e Pumba se reúnem com Simba e Nala, e Kia conhece seu novo irmãozinho chamado Mufasa, um filhote perdido e sozinho. Conhece um leão simpático chamado T, o herdeiro de uma linhagem real, um encontro casual. Desencadeia uma jornada expansiva de um grupo de desajustados em busca de seu destino. Mufas, um jovem filhote de leão separado de seus pais por uma enchente, é resgatado por outro filhote chamado Takaka. Eles formam um forte vinho. Apesar de suas origens diferentes, a sua amizade é testada quando uma, ao seu orgulho, os levam a confrontar seus passados e determinar suas verdadeiras lealdades. O sal vem sobre as terras do reino. Animais de todos os cantos do reino vão para Pride Rock. Os leões governantes, Rei Mufasa e Rainha Sarap, estão dando as boas-vindas à vida de seu filhote Simba. O sumo sacerdote, Rafiki, apresenta Simba diante de todos os animais e todos circulvam diante do novo príncipe. Um ratinho está correndo pelo ambiente até se deparar com o Sky, o irmão do mal de Mufasa, antes que ele possa. O rato Scar é interrompido pelo Kalaumor de Mufasa Zazu. Ele avisa Scar que Mufasa está a caminho para castigá-la por perder a cerimônia de Sim. Com certeza, Mufasa chega para confrontar seu irmão assim como está tentando fazer. O almoço de Zazu Scar expressa sua por não conseguir seu lugar no trono depois de Mufasa. Agora que Simba veio, depois que Mufasa Zazu, Scar olha com mal Rafiki, está perto de sua árvore, onde ele usa vários para formar uma família de leões poderosos.
tempo passa nas terras do reino, e o pequeno Simba, curioso e cheio de energia, acorda bem cedo em uma manhã ensolarada. Com olhos brilhando de expectativa, ele corre até onde seu pai, o majestoso rei Mufasa, está descansando. Cheio de entusiasmo, Simba insiste para que seu pai se levante, pois mal pode esperar para começar o dia e explorar as maravilhas do mundo ao seu redor. Ainda sonolento, Mufasa sorri diante da empolgação do filho e se levanta. Pai e filho sobem juntos a um alto penhasco de onde é possível avistar todo o território do reino. É então que Mufasa, com sua voz grave e sábia, começa a ensinar a Simba uma importante lição sobre o ciclo da vida. Ele explica que tudo aquilo que a luz do sol toca pertence a eles. É o reino que ele governa e que um dia será herdado por Simba. No entanto, Mufasa é firme ao alertar que as áreas além das fronteiras iluminadas são perigosas e que Simba jamais deve ir até lá, pois não fazem parte do que é seguro e permitido. Mufasa fala também sobre o ciclo da vida, um equilíbrio sagrado que conecta todos os seres vivos. Desde os pequenos insetos até os mais poderosos predadores, todos têm um papel a cumprir. Essa conexão é vital para manter a harmonia na natureza. Ele ensina a Simba que ser rei não significa apenas mandar nos outros ou fazer o que quiser, mas sim compreender esse ciclo e respeitá-lo. É um dever que exige sabedoria, responsabilidade e, acima de tudo, compaixão. Enquanto isso, Zazu, o leal conselheiro do rei, um pássaro rabugento mas dedicado, voa até eles trazendo o relatório matinal sobre as atividades do reino. Ele fala sobre o comportamento dos animais, o clima e outros assuntos importantes. Antes que Mufasa possa continuar seu ensinamento com Simba, Zazu menciona algo preocupante. Ele viu hienas nas proximidades das fronteiras. A expressão de Mufasa se torna séria. Ele ordena que Simba vá até a rainha Sarabi, sua mãe, enquanto ele trata do assunto com Zazu. Interrompemos rapidinho para lembrar você que este canal traz os melhores resumos e análises de filmes. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like. Seja muito bem-vindo ao canal Cine Show, o lugar onde o cinema ganha vida. Voltando à história. Simba obedece ao pai e vai até Sarabi, mas no caminho encontra Scar, seu tio enigmático e cheio de segundas intenções. Scar está isolado, deitado preguiçosamente em uma pedrinha, e observa Simba com seu olhar astuto. Ao perceber a empolgação do sobrinho, Scar alimenta ainda mais sua curiosidade, contando-lhe sobre um lugar sombrio, o cemitério de elefantes. Ele afirma que é um local perigoso e proibido, insinuando que apenas os mais corajosos ousariam explorá-lo. Simba fica intrigado. Aquela breve menção desperta uma intensa vontade de ir até lá e provar que também é corajoso como seu pai. Determinado, ele corre até onde está sua melhor amiga, Nala, que está tomando um banho matinal. Depois de brincar um pouco com Sarabi e se limpar, Simba convida Nala para uma aventura, sugerindo que eles visitem um bebedouro. Sarabi permite, mas apenas com uma condição, que Zazu os acompanhe como responsável. Assim, o trio parte pela savana. No caminho, Simba cochicha para Nala que o destino verdadeiro não é um bebedouro qualquer. Eles estão indo até o tal cemitério de elefantes. Zazu, sempre atento, percebe a empolgação dos filhotes e os observa com um olhar paternal. Ao vê-los brincando juntos, ele comenta como é fofo ver dois noivos passeando lado a lado, o que deixa Simba e Nala indignados. Eles insistem que são apenas amigos. Simba, com um tom desafiador, afirma que quando for rei, vai mudar essas regras. No meio da jornada, os três acabam se livrando de Zazu por alguns momentos e conseguem chegar até o misterioso local. O cenário é completamente diferente das belas paisagens das terras do reino. O cemitério de elefantes é um lugar sombrio, cheio de neblina e ossos, espalhados por todos os lados. Mesmo com o coração acelerado, Simba tenta se mostrar valente diante de Nala. De repente surgem 3 hienas, Shenzi, Banzai e Ed. Criaturas astutas e perigosas. Eles cercam os filhotes e começam a provocá-los. Shenzi logo percebe que Simba é o filho do rei, e isso muda tudo. Eles veem ali uma oportunidade de causar um grande problema. Zazu chega a tempo de tentar salvá-los, e avisa que machucar Simba poderia significar guerra com Mufasa. As hienas não ligam muito para o aviso, mas o tempo que Zazu ganha é suficiente para que Simba e Nala consigam fugir por pouco.
Durante a fuga, Simba tenta rugir para assustar os inimigos, mas seu rugido ainda soa como um rosnado infantil. As hienas zombam dele e o desafiam a rugir novamente. Eis que um poderoso rugido ecoa pelo cemitério, forte e imponente. É Mufasa, que aparece furioso para defender seu filho. Com coragem e habilidade, ele enfrenta as hienas e as afugenta com autoridade, ordenando que jamais se aproximem de novo. Depois de garantir a segurança dos filhotes, Mufasa se afasta com Simba. Ele está visivelmente desapontado e sério. Zazu leva Nala de volta para casa, enquanto pai e filho têm uma conversa importante. Simba tenta se justificar dizendo que queria ser tão corajoso quanto o pai, mas Mufasa o adverte que coragem verdadeira é agir com responsabilidade e não se colocar em perigo desnecessariamente. Mufasa reforça que ser rei exige maturidade e sabedoria, e que coragem não é o mesmo que imprudência. Com o coração mais calmo, eles se deitam para observar o céu estrelado. Mufasa fala com carinho sobre os grandes reis do passado, explicando que eles vivem entre as estrelas e observam tudo de lá, guiando os reis atuais com sua sabedoria. Ele diz a Simba que, sempre que se sentir sozinho ou perdido, deve olhar para o céu e lembrar que seus ancestrais estão com ele. É um momento emocionante de conexão entre pai e filho, reforçando os laços familiares e a importância do legado. Enquanto isso, em um lugar escuro e sombrio do reino, as hienas retornam ao seu esconderijo frustradas com o fracasso do plano. Elas murmuram entre si sobre a força de Mufasa e o quanto odeiam aquela lealdade que os outros animais têm por ele. É então que vemos Scar esperando por elas nas sombras. Ele as confronta e revela que, na verdade, ele deseja tomar o trono de Mufasa. Ele está cansado de viver nas sombras do irmão e sente que merece ser rei. Scar propõe uma aliança com as hienas. Se elas o ajudarem em seu plano para derrubar Mufasa e Simba, ele as recompensará generosamente. Elas terão liberdade para viver onde quiserem, comida em abundância e poder. As hienas, que vivem em escassez e desprezadas pelas demais espécies, aceitam o plano com entusiasmo. Assim, uma aliança sombria começa a se formar nos bastidores, ameaçando a paz e a ordem das terras do reino. Essa trama cheia de emoções, ensinamentos e traições é apenas o começo de uma jornada épica que levará Simba a enfrentar sua própria identidade, amadurecer e entender o verdadeiro significado de ser rei. Em breve, veremos como esses acontecimentos se desenrolam e como a coragem, a amizade e o amor moldarão o futuro das terras do reino. Após a aliança forjada entre Scar e as hienas, o ambiente do reino começa a mudar sutilmente. Embora ainda haja paz aparente, uma tensão começa a pairar no ar. Scar, com sua mente astuta e cruel, dá início ao desenvolvimento de seu plano maligno para usurpar o trono. Ele sabe que, para alcançar seu objetivo, precisa eliminar tanto Mufasa quanto Simba, os dois legítimos herdeiros do trono. Enquanto isso, Simba continua sua vida de filhote, ainda longe de entender o que está prestes a acontecer. Ele vive alegremente entre brincadeiras, pequenas aventuras e os ensinamentos que Mufasa, sempre que pode, tenta passar com sabedoria e amor. Ainda assim, o pequeno príncipe tem sede de independência e desejo de provar que é digno do trono que um dia herdará. Scar, por sua vez, não perde tempo. Em uma conversa carregada de ironia e falsidade, ele convida Simba para visitar um lugar especial onde, segundo ele, uma surpresa o espera. Scar o convence de que Mufasa preparou algo grandioso para ele, um teste de bravura, e que ele deve ir sozinho até um desfiladeiro. Simba, animado e confiante, segue para o local, sem imaginar que está caindo em uma armadilha traiçoeira. Quando Simba chega ao desfiladeiro, Scar instrui-o a esperar ali até que Mufasa chegue. Em seguida, ele se retira rapidamente, indo até as hienas para dar início à próxima fase do plano. As hienas, seguindo suas ordens, assustam um enorme rebanho de gnus, fazendo com que os animais entrem em uma corrida desgovernada rumo ao desfiladeiro, exatamente onde Simba está. O chão começa a tremer, e Simba se assusta. A poeira se ergue no ar e os gritos dos gnus ecoam com intensidade. Ele tenta fugir, mas a avalanche de animais é forte demais. Do alto das rochas, Scar observa tudo com um sorriso frio e calculista. Ao mesmo tempo, ele corre até Mufasa e o alerta de que Simba está em perigo. Mufasa, tomado pelo instinto paterno, corre desesperadamente até o desfiladeiro. Sem hesitar, ele salta em meio à multidão em fúria,
desviando de corpos em movimento e poeira, até finalmente encontrar Simba. Ele o coloca em um local seguro, e em seguida, tenta escalar uma das paredes rochosas para se salvar. É nesse momento que Mufasa vê Scar no alto do penhasco. Com um fio de esperança, ele estende a pata e pede ajuda ao irmão. Scar o observa por um momento, se aproxima e com frieza sussurra: "Longa vida ao rei." Então, cruelmente, solta Mufasa, que despenca no desfiladeiro, sendo tragado pela multidão de gnus. Simba presencia a queda do pai e corre até onde o corpo está, já sem vida. Em choque, ele tenta acordá-lo, sem entender completamente o que aconteceu. Com lágrimas nos olhos, chama por ele várias vezes, mas Mufasa não responde. Scar logo aparece e se aproxima do filhote com ar manipulador. Ele culpa Simba pela morte do pai, dizendo que tudo aquilo foi consequência das ações do próprio menino. Em sua fragilidade e culpa, Simba acredita. Scar o aconselha a fugir e nunca mais voltar. Desesperado, Simba corre para longe, sem direção, consumido pela dor e pelo sentimento de ter causado a morte do pai. Enquanto isso, Scar envia as hienas atrás dele, com ordens de matá-lo. As hienas o perseguem, mas Simba, por sorte, consegue escapar caindo em uma encosta rochosa e desaparecendo da vista dos predadores. De volta ao reino, Scar retorna com uma expressão triste e declara que Mufasa e Simba morreram no trágico acidente. Como o próximo da linhagem, ele se proclama rei. Ele abre os portões do reino para as hienas, que agora vivem abertamente nas terras do reino. Assim começa uma era sombria. O que antes era verde, cheio de vida e em equilíbrio, passa a ser cinzento, árido e decadente. Os animais sofrem com a escassez, e o ciclo da vida é quebrado. Enquanto isso, em uma região distante e desértica, Simba vaga sozinho e exausto. Sem comida, água ou direção, ele desmaia no calor escaldante do dia. É aí que entra em cena uma dupla inusitada. Timão, um suricato extrovertido,
javali bonachão e atrapalhado. Eles encontram Simba desacordado, e embora fiquem receosos ao ver que é um leão, decidem salvá-lo. Ao acordar, Simba é acolhido pelos dois e passa a viver com eles em uma floresta tropical distante. Lá, ele é apresentado a um novo estilo de vida, o Hakuna Matata, que significa sem preocupações. Timão e Pumba ensinam Simba a deixar o passado para trás e viver apenas o presente, sem se preocupar com responsabilidades ou obrigações. O jovem leão, emocionalmente ferido, adota esse novo modo de vida e passa a viver com os dois, crescendo sob essa filosofia despreocupada. Com o tempo, Simba se transforma em um leão forte e imponente. No entanto, dentro de si, a dor e a culpa pela morte do pai ainda o assombram. Ele tenta ignorar, mas a lembrança de Mufasa e das palavras que ouviu sobre o ciclo da vida continuam presentes em sua consciência. Certo dia, enquanto caminha sozinho, Simba encontra Rafiki, um velho mandril sábio e misterioso. Rafiki reconhece Simba imediatamente e o provoca, fazendo-o refletir sobre sua verdadeira identidade. Ao perceber que ele é o filho do rei, Rafiki o leva até um lago e pede que olhe seu reflexo. Simba vê apenas a si mesmo, mas Rafiki o faz olhar mais fundo. Então, como num feitiço espiritual, o reflexo de Mufasa aparece nas águas. Nesse instante mágico, uma aparição do espírito de Mufasa surge nas nuvens. Ele fala diretamente com Simba, dizendo que ele se esqueceu de quem é. Você é meu filho, o verdadeiro rei. É hora de você assumir seu lugar no ciclo da vida. Essas palavras tocam Simba profundamente. Ele percebe que não pode mais fugir do seu passado. Ele tem uma responsabilidade com seu povo, com sua história e com tudo aquilo que seu pai representava. Determinado, Simba decide voltar para as terras do reino e confrontar Scar. Timão e Pumba, apesar de relutantes, decidem acompanhá-lo. Ao chegarem, encontram um cenário devastado. A terra está seca, os animais estão famintos, e as hienas governam com brutalidade. Simba se depara com Nala, agora uma leoa adulta, que ficou para lutar contra a opressão de Scar. O reencontro é emocionante. Nala mal acredita ao ver que Simba está vivo. Ela tenta convencê-lo a retornar como rei, mas Simba ainda luta contra suas inseguranças. Com o apoio dela e de seus amigos, ele encontra coragem e segue até a Pedra do Rei. Em uma noite de tempestade, ele confronta Scar. Um duelo épico tem início. Scar, ao ver Simba, tenta mais uma vez manipular a situação, jogando a culpa da morte de Mufasa sobre ele. Mas Simba, agora mais maduro, recusa essa mentira. Durante a batalha, Scar revela a verdade sem querer. Ele foi o responsável por matar Mufasa. Furioso e com o apoio das leoas e de seus aliados, Simba enfrenta Scar e o derrota. Simba não o mata, mas o exila. As hienas, ao ouvirem que foram usadas por Scar, se voltam contra ele, encerrando assim sua tirania. Com Scar derrotado, Simba sobe ao topo da Pedra do Rei. Um novo rugido ecoa pelas planícies, o rugido do verdadeiro rei. A chuva começa a cair, lavando a terra seca e trazendo de volta a esperança. Com o tempo, a vida retorna ao reino. A vegetação floresce novamente, os animais retornam e o equilíbrio é restaurado. Simba, agora rei, governa com sabedoria, justiça e compaixão, como seu pai lhe ensinou. E assim, a história completa o ciclo. O tempo passa e um novo filhote nasce, filho de Simba e Nala. E o ciclo da vida continua, eternamente. Após a ascensão de Simba ao trono das terras do reino, ele e Nala celebram a chegada de sua filha, Kiara, e aguardam ansiosamente o nascimento de um novo filhote. Para garantir um ambiente tranquilo para o parto, o casal decide viajar até um oásis sereno. Enquanto isso, Simba confia a Timão e Pumba a responsabilidade de cuidar de Kiara. Durante essa estadia, Rafiki visita a família e, com a permissão de Simba, começa a contar a história de Mufasa, avô de Kiara. Timão e Pumba, como de costume, adicionam comentários bem-humorados à narrativa. Mufasa, ainda um filhote, vive com seus pais, Masego e Afia, em busca do mítico Milele, um lugar de harmonia e paz. Durante uma tempestade, uma enchente separa Mufasa de seus pais, levando-o a uma área pantanosa desconhecida. Lá, ele encontra Taka, um jovem leão da realeza, filho do rei Obazi e da rainha Eshe. Os dois filhotes são atacados por crocodilos, mas são salvos por Eshe, que aceita Mufasa em seu grupo.
Obasi, no entanto, desconfia do forasteiro e propõe uma corrida entre Mufasa e Taka para decidir se Mufasa pode permanecer. Taka, percebendo a exaustão de Mufasa, deliberadamente perde a corrida, permitindo que seu novo amigo fique. À medida que crescem, Mufasa e Taka desenvolvem uma forte amizade. Obasi, um rei preguiçoso, insiste que Taka permaneça próximo a ele, enquanto Mufasa é treinado por Eshe em habilidades essenciais de caça e sobrevivência. Durante uma caçada, Eshe e Mufasa são atacados por 2 leões brancos. Mufasa mata um dos atacantes, e o sobrevivente foge para informar Kyros, líder dos exilados, um grupo de leões de pelagem branca banidos de seus bandos. Kyros, buscando vingança pela morte de seu filho, decide atacar o bando de Obasi. Mufasa alerta o grupo sobre o perigo iminente e é instruído a fugir com Taka. Durante a fuga, os exilados dizimam Obasi, Eshe e o restante do grupo, forçando Mufasa e Taka a pular de uma cachoeira para escapar. Após sobreviverem à queda, Mufasa e Taka encontram Sarabi, uma jovem leoa cuja família também foi morta pelos exilados, e seu escudeiro Zazu, um Kalaw. Eles também conhecem Rafiki, um jovem mandril em busca de Milele, guiado por visões proféticas. O grupo decide viajar junto, enfrentando diversos desafios. Taka começa a desenvolver sentimentos por Sarabi, enquanto os exilados continuam a persegui-los. Durante uma emboscada, Sarabi provoca uma debandada de elefantes para distrair os inimigos, mas acaba desacordada. Mufasa a salva, mas mente dizendo que foi Taka quem a resgatou. O grupo atravessa montanhas cobertas de neve, guiado pelas visões de Rafiki. Durante a jornada, Sarabi revela a Mufasa que sabe que ele a salvou, e os dois se apaixonam. Taka, com ciúmes, observa tudo em segredo e se sente traído. Ele decide se aliar a Kyros e aos exilados, oferecendo-se para ajudá-los a encontrar o grupo em troca de apoio para se vingar de Mufasa. Taka marca secretamente o caminho até Milele, um oásis exuberante onde o grupo finalmente chega. Em Milele, Rafiki encontra a árvore de sua visão e declara Mufasa como seu irmão espiritual. Os exilados atacam, e Mufasa descobre a traição de Taka. Durante a batalha, Kyros força Mufasa a recuar para uma caverna e se prepara para matá-lo. Taka, arrependido, intervém e é atingido no olho por Kyros, adquirindo uma cicatriz. Rafiki provoca um terremoto que mata os exilados e faz com que Mufasa e Kyros caiam em um lago subterrâneo. Kyros tenta afogar Mufasa, mas uma pedra desaba, permitindo que Mufasa o empurre para a morte e escape. Exausto, Mufasa quase se afoga, mas é salvo por Taka, relembrando o momento em que eram filhotes. Mufasa e Sarabi deixam a caverna juntos, sendo recebidos com comemoração pelos animais de Milele, que o proclamam rei. Mufasa reencontra Afia, que lhe conta que Mazego morreu na enchente anterior. Mais tarde, Mufasa confronta Taka sobre sua traição e permite que ele fique, mas se recusa a chamá-lo pelo nome novamente. Taka então se renomeia Scar. Mufasa sobe na recém-formada Pedra do Reino e ruge triunfantemente, assumindo como rei, com Scar observando à distância. De volta ao presente, Kiara ruge para os céus enquanto o espírito de seu avô paira sobre ela. Logo depois, ela e seus amigos se reúnem com Simba para conhecer seu novo irmãozinho recém-nascido. Kiara se oferece para contar a ele a história de Mufasa, garantindo que o legado de coragem, amizade e destino continue vivo nas terras do reino. A jornada de Mufasa, o nascimento de um rei, versão com foco na amizade de Mufasa e Taka. Prólogo, o legado vive. Depois que Simba se torna o rei das terras do reino, ele e Nala vivem um tempo de paz. Juntos, eles celebram a chegada de sua filha Kiara e esperam ansiosamente o nascimento de mais um filhote. Para proporcionar tranquilidade à rainha, o casal parte em direção a um oásis afastado, onde Nala poderá dar à luz em segurança. Antes da partida, Simba confia a Kiara aos cuidados de Timão e Pumba, seus velhos amigos, garantindo que a pequena princesa tenha diversão e proteção. Durante a estadia no oásis, Rafiki os visita e, ao perceber a curiosidade de Kiara sobre seu avô, decide contar a lendária história de Mufasa, uma narrativa repleta de coragem, perdas e, acima de tudo, de amizade verdadeira. Mufasa era apenas um filhote quando a jornada que mudaria seu destino começou. Filho de Mazego e Afia, ele vivia sob o ideal de encontrar Milele, uma terra de paz e sabedoria.
Mas tudo mudou quando uma enchente o separou dos pais e o arrastou para um pântano desconhecido. Lá, Mufasa conheceu Taka, um jovem leão de pelagem dourada e olhos sagazes, filho do rei Obazi e da rainha Eshi. O encontro entre os dois não foi apenas um cruzamento de caminhos, foi o início de uma amizade improvável e poderosa, forjada entre dois filhotes de mundos diferentes. Ambos enfrentaram juntos o primeiro grande perigo. Um grupo de crocodilos os atacou. Foi este quem salvou ambos, trazendo Mufasa para dentro do grupo. Obazi, desconfiado, propôs uma corrida entre os dois para determinar se Mufasa merecia ficar. Durante a corrida, ficou claro que Mufasa era mais fraco fisicamente. Mas foi nesse momento que Taka fez sua primeira escolha significativa. Ele desacelerou intencionalmente, fingindo tropeçar para que Mufasa ganhasse. Um gesto silencioso, mas poderoso, que selou entre eles uma ligação profunda. Com o passar dos dias, a amizade entre Mufasa e Taka floresceu. Os dois estavam sempre juntos, explorando, brincando, caçando insetos ou apenas conversando sob o céu estrelado. Enquanto os adultos se ocupavam com a política da alcateia, os filhotes criavam um mundo próprio, cheio de sonhos, risadas e planos sobre um futuro que compartilhariam lado a lado. Taka tinha acesso a tudo, como filho do rei, mas era Mufasa quem o ensinava a ser humilde, enquanto Taka mostrava a Mufasa os segredos do território. Eles se completavam. Era como se um soubesse exatamente o que o outro precisava. Havia momentos em que Obazi, o pai de Taka, mostrava clara preferência pelo filho, afastando Mufasa. Mas Eshe via além das convenções. Ela ensinava Mufasa como caçar, ouvir os sons da terra e usar o olfato para antecipar o perigo. Habilidades que um dia seriam vitais. Taka observava com orgulho o amigo aprender, muitas vezes defendendo-o quando outros leões questionavam a presença de um forasteiro. A amizade dos dois foi testada quando Eshe e Mufasa foram emboscados por 2 leões brancos, enviados dos exilados. Mufasa, mesmo ainda jovem, enfrentou o perigo para salvar Eshe. Ao matar um dos atacantes, ele não só protegeu a rainha, como também se tornou um alvo. Taka presenciou o ataque de longe, congelado pelo medo. Embora tivesse chance de ajudar, ele fugiu, carregando culpa e confusão. O sobrevivente do ataque correu para contar a Kyros, o líder dos exilados, sobre a morte de seu filho. Kyros, cego pelo luto e pela fúria, decidiu destruir o bando de Obazi. Mufasa, alertado por instinto, tentou proteger a alcateia. Obazi ordenou que ele fugisse com Taka para salvarem ao menos uma parte da linhagem. Durante a fuga, os 2 filhotes assistiram à destruição de tudo que conheciam. Eles pularam de uma cachoeira, e quando emergiram nas águas revoltas, um se agarrou ao outro como se fossem irmãos de sangue. Os 2 órfãos vagaram juntos até encontrar Sarabi, uma leoa corajosa e determinada que também havia perdido tudo para os exilados. Com ela estava Zazu, um Kalaw observador e leal. Pouco depois, o grupo encontrou Rafiki, um mandril que falava em enigmas e dizia estar em busca de Milele, guiado por visões do destino. A amizade entre Mufasa e Taka permaneceu forte, mas nuances começaram a se formar. Sarabi e Mufasa logo demonstraram uma conexão especial. Taka tentava esconder seus sentimentos por Sarabi, mas sofria em silêncio. Mesmo assim, ele continuava ao lado do amigo, salvando-o de armadilhas, ajudando a caçar e até mesmo fazendo piadas para aliviar o peso da dor que carregavam. Capítulo 5. A ferida da traição. Durante uma tentativa de emboscada dos exilados, Sarabi provocou uma debandada para salvar o grupo, e foi atingida. Mufasa correu para salvá-la e conseguiu retirá-la a tempo. Quando ela despertou, ele preferiu dizer que Taka a salvara, um gesto de lealdade pura, mas que Taka interpretou como zombaria quando descobriu a verdade. Com o coração dilacerado pela rejeição de Sarabi e a sensação de que Mufasa sempre seria o favorito de todos, Taka começou a se afastar. Ele encontrou os exilados novamente e fez um pacto sombrio com Kyros. Em troca de ajuda para destruir Mufasa, ele mostraria o caminho até Milele. Quando o grupo finalmente chegou a Milele, o paraíso parecia inalcançável. Rafiki reconheceu a árvore de suas visões e declarou Mufasa como seu irmão espiritual. Mas a alegria foi breve. Kyros e os exilados chegaram logo depois, guiados por Taka. A batalha foi intensa. Mufasa e os animais de Milele lutaram lado a lado contra os exilados. Durante o confronto final, Kyros encurralou Mufasa
e o deixou à beira da morte em uma caverna. Taka apareceu nesse momento. A lembrança de suas brincadeiras de infância, das risadas, das corridas no campo e das conversas sob o luar, o atingiu com força. Ele não podia deixá-lo morrer. Salvou Mufasa, mas foi atingido no olho por Kyros, ganhando a cicatriz que marcaria sua alma para sempre. Rafiki provocou um terremoto para selar a caverna, esmagando os exilados. Mufasa e Kyros caíram em um lago subterrâneo. Com esforço, Mufasa venceu, empurrando Kyros para a morte. Quase sem forças, ele se afogaria. Não fosse Taka, que estendeu a pata e o salvou, como fizeram um pelo outro tantas vezes antes. Capítulo 7. Perdão e Nova Era. Ao saírem da caverna, Mufasa e Sarabi foram aclamados. Os animais de Milele os proclamaram como reis. Mufasa reencontrou sua mãe, Afia, e soube da morte de seu pai. Mais tarde, sozinho com Taka, Mufasa confrontou-o. O peso da traição não era menor que o da salvação. Em um ato de clemência, Mufasa permitiu que ele permanecesse, mas declarou que não o chamaria mais pelo mesmo nome. Taka, em lágrimas, respondeu: "Então, me chame de Scar." Kiara, ao ouvir tudo, sente em seu coração a grandeza do avô. Ela ruge para os céus. E o espírito de Mufasa parece respondê-la com o vento. Ao retornar com Simba, ela encontra seu novo irmãozinho, ainda um filhote. Com um brilho nos olhos, Kiara se aproxima da pequena criatura e diz: "Vou te contar a história de Mufasa, o rei que nunca esqueceu o que era ter um amigo." Mufasa, o Rei Leão, não é apenas a história da queda e ascensão de um herói. É uma reflexão profunda sobre perda, identidade, amadurecimento e legado. Simba representa todos que já se sentiram culpados por algo que não causaram, todos que fugiram da dor, mas encontraram a redenção ao encará-la de frente. O filme celebra a força do espírito, a importância da ancestralidade e a necessidade de construir um mundo melhor com base no que aprendemos com aqueles que vieram antes de nós. Ao final, fica claro que Mufasa nunca foi embora. Ele vive em Simba, em cada decisão justa, em cada gesto de amor e em cada rugido de esperança que ecoa pelas terras do reino. As terras florescem novamente. Simba e Nala se tornam rei e rainha. Rafiki apresenta seu filhote ao reino, e o ciclo da vida continua. Esse foi o nosso resumo. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Bem-vindo ao canal Oni TV.